Olá, meus queridos, nós estamos iniciando a série As Bem-aventuranças, ou Sermão do Monte. E aqui diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo... É interessante que nessa nova série Sermão do Monte ou As Bem-aventuranças, nós vamos ver aqui Jesus vendo as multidões. As pessoas acompanhavam Jesus, as pessoas estavam sempre atrás de Jesus. Jesus, em volta de Jesus, tinha muitas pessoas com várias intenções, com vários objetivos. E ele estava ali observando. E diz a palavra que ele, vendo isso, ele subiu ao monte e ali assentou-se, e os seus discípulos vieram, assentaram-se por perto, ao redor. A primeira coisa que a gente observa aqui é essa coisa de se assentar, ficar sentado. Isso era coisa assim, importantíssimo para os rabinos, porque os rabinos eles eram os mestres que estavam ensinando os seus discípulos, às vezes andando, caminhando, em pé, e ele também ensinava assentados. E quando automaticamente os rabinos, ele se assentava, os seus discípulos sentavam ao redor, porque automaticamente eles sabiam que ali ia sair alguns ensinamentos maravilhosos, alguns ensinamentos importantes, alguns ensinamentos para a vida. E é isso que eu quero falar. Jesus aqui ensinando, não pregando, não dando uma pregação. A pregação tem um objetivo de estimular a fé de alguém a se converter. A pregação, o objetivo é fazer que alguém saia de um caminho e vai para o outro. A pregação é um estímulo da fé, para você estimular a tua fé, para você reconhecer uma divindade, reconhecer um Deus único e você se converter a esse Deus. Esse é o objetivo principal de um sermão, né, de uma pregação. Mas aqui diz que Jesus se assentou e passou a ensinar. Ensinamento, ele é algo que para alguém que já se converteu, alguém que já aceitou essa divindade. E alguém que aceitou essa divindade, então agora precisa aprender como caminhar, como andar, como se comportar diante dessa divindade, ou desse Deus que ele aceitou ou serviu. Ou serve, né, no caso. E aqui os discípulos entenderam muito bem isso, porque quando Jesus se assenta, ele está dizendo, opa, agora vai vir um aprendizado para a nossa vida, agora vai vir um ensinamento para a nossa vida, agora o nosso Deus vai nos ensinar como que nós devemos comportar e ser diante dele, e diante dos homens, e diante da sociedade de um modo geral. É interessante isso a gente entender que quando Jesus ele se assenta, ele passa a fazer esse ensinamento, não pregação, mas ensinamento. Ele estava agora falando para as pessoas convertidas, pessoas que já haviam aceitado como seu único e suficiente Salvador, pessoas que já tinham aceitado o convite de segui-lo, de acompanhá-lo. Tanto é que diz a palavra aqui que aproximaram-se os seus discípulos, né? Quer dizer, então os discípulos, aqueles que já fazem parte do seu convívio, se assentou junto com ele e foi aprender. E é interessante isso para nós, quando a gente tem essa convicção, essa ideia de que o ensinamento nos leva a como nós devemos ser. O ensinamento deve nos levar a ter um conhecimento de como nós nos comportarmos, de como nós iremos viver a partir de então, de que nós temos esse Deus, que um dia nós ouvimos um sermão, nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então esses ensinamentos agora vai servir para nós, para nos dar base, né, para nos alicerçarmos, ou nos dar um alicerce, né, dizendo melhor, nos dando maturidade, fazendo que nós sejamos maduros para prosseguir nesta caminhada e nesses ensinamentos. Ou seja, se tornar um igual.
um semelhante. E é isso que Jesus faz aqui. Ele se assenta, e quando ele se assenta, os judeus já sabiam disso, os discípulos já sabiam disso. Olha, agora vem, agora há um prato muito gostoso, agora tem um banquete para nós. E esse banquete agora, ele vai nos dar um conhecimento de que nós não temos. Então nós vamos agora ficar bem atentos. Vamos agora prestar atenção. E é interessante que algum texto diz que Jesus abriu a boca, né, para ensinar. Abriu a sua boca. E essa frase de abrir a boca é como se os discípulos pudessem adentrar dentro de Jesus, ou o próprio Jesus abrir o seu coração, abrir o seu coração e falar assim, saiba o que tem dentro de mim. Eu vou passar para você tudo que está dentro de mim, vocês vão me conhecer profundamente. Vocês irão me conhecer de uma forma real, de uma forma concreta, de uma forma cristalina. Vocês não vão ter dúvidas daquilo que eu sou e daquilo que eu vim fazer. Então, quando Jesus se assenta, Jesus fica sentado, ele estava fazendo um convite aos seus discípulos e a quem quisesse pudesse aprender a como ser gente, a como se tornar uma nova pessoa, como se você tornou uma nova pessoa, como que você deve se comportar a partir de então, a partir de agora. Esse é o primeiro ensinamento que nós vimos aqui. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-lo. Como eu gostaria de ter aprendido dos próprios lábios de Jesus. Imagine você, né? Às vezes os homens nos dão uma insegurança, mas quando você aprende dos próprios lábios de Jesus, e em outra versão diz que Jesus abriu a sua boca, você pode entrar dentro de Jesus, ou melhor, Jesus pode abrir o coração dele e você enxergar tudo que ele quer se expor claramente para você. Isso é maravilhoso. E é interessante que ele não vai nos dar um ensinamento somente para eu ter conhecimento. É totalmente diferente disso. Eu não estou aprendendo com Jesus para eu ter conhecimento. Eu estou aprendendo com Jesus para eu viver, para eu ter vida, para eu saber como me comportar a partir daquele momento. Ou seja, como que eu vou ser uma pessoa que tem esse conhecimento desse Deus e divulgar e passar a viver semelhante a esse Deus aqui na Terra. Né? É procurar o máximo possível de ser igual a Jesus aqui na Terra. Procurar a melhor forma possível de aprender como se comportar, como Jesus se comportou. Nos tornar assim, não leve com afinco, né? Não leva muito no pé da letra o que eu vou falar, mas se tornar um pequeno Cristo, reproduzir o mesmo que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus se assenta, ele está me ensinando a reproduzir novamente todos os seus ensinamentos. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, hoje você está sendo um aluno, amanhã você vai ser um professor, você vai dar continuidade de tudo que eu estou te ensinando, de tudo que eu sou, de tudo que eu faço, de tudo que eu sou no real, né? Na íntegra, você vai poder também ser desta forma ensinando os demais, repassando isso para outros discípulos, para outros que irão te seguir, te acompanhar. Esse é o objetivo principal. Se assentou, se assenta. Né? Quando ele fala assim, se assenta, ele está dizendo assim, olha, não fica preocupado com o horário, não se preocupa com o horário, fica preocupado de absorver, fica preocupado de entender tudo claramente o que eu estou te passando. Não deixa que nada tire a sua atenção, não perca a visão, não perca a ideia do que eu estou dizendo. Fique atento, então se assente, se acomode, né? Fique aqui tranquilo, arruma um lugar para você aí, onde você vai ficar bem, onde você vai ficar tranquilo, procura um lugar para você se assentar e se acomode aí da melhor forma possível e
Preste atenção, porque a partir desse sermão do monte ou dessas bem-aventuranças, a sua vida vai mudar. O objetivo do sermão do monte é isso, é para que a minha vida mude, é para que eu me torne diferente do que eu sou, o eu morra, né? Como o apóstolo Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que o Márcio pecador, Márcio Antônio Fernandes morra e nasce um novo Márcio. E é para isso que ele está dizendo, olha, eu vou te dar esse ensinamento que você vai ter que matar esse Márcio que você tem, que você nasceu com ele. Esse Márcio que você nasceu com ele é um Márcio pecador, é um Márcio que decepciona, é um Márcio que entristece as pessoas, é um Márcio que não sabe o que é vida. Só sabe o que é morte, você nasceu morto, mas eu vou te ensinar então como que é viver nesse meu ambiente. Eu vou fazer você retornar a ter comunhão com o Pai. Eu vou fazer você a entender que lá no Jardim do Éden você morreu diante de Deus, você separou-se diante de Deus, você foi destituído da glória de Deus, você foi separado, levado para longe de Deus, mas eu vou te voltar. Com esse ensinamento, você vai voltar a ter comunhão com o Pai. E voltando à comunhão com o Pai, você vai aprender a ser a semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, porque até então você está sendo a imagem e semelhança de Adão, aquele que pecou. Você é a imagem e semelhança de Adão, não minha. Adão foi sim minha imagem e semelhança, mas quando ele pecou, ele deixou de ser minha imagem e semelhança, porque eu não peco, eu não faço essas coisas que eles estão fazendo. Então Jesus veio para se assentar, para me ensinar eu voltar a ser esta imagem e semelhança do Pai, de Deus, do próprio Jesus. Então eu estou convidando você para iniciar essa série comigo, e porque é interessante essa série é para a vida, é como nós devemos nos comportar, como que é a vida cristã, como que é a vida a partir do novo nascimento, como é a vida a partir do momento que eu decidi a seguir um mestre, a seguir a Jesus Cristo, a ter Jesus Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Então, o Sermão do Monte, ele passa a trabalhar com a minha vida, e esse trabalhar com a minha vida, de fazer o ser um parecido com Cristo, ele vai completamente em contramão com as coisas do mundo. Aí ele vai passar a ensinar aqui muitas coisas. Então nós vamos ler aqui o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que vai falar sobre as bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte, que vai com certeza mudar a minha vida e mudar a sua vida também, para ser o mais parecido com Jesus possível. Que Deus te abençoe e até a próxima.